Glória a Deus. É muito bom a gente estar na casa de Deus. Você está no melhor lugar que poderia estar. Amém? E quero te dar os parabéns que você venceu. Venceu o frio. Venceu a preguiça, né? Meu amor, por favor, sempre esqueça. Hoje minha esposa ia estar ministrando, mas ela está com a garganta meio avariada. Oi? Sem voz. Também estou mais ou menos, mas dá. Creio que o nome de Jesus vai até o fim. Amém? Mas você está no melhor lugar, querido. A gente passa um dia tão agitado, né? E às vezes a gente tem que desacelerar quando chega na igreja. É tanta coisa, né? Corre, trabalho e agitação. E é bom o período de louvor, esse período de oração, de louvor, que a gente desacelera o coração. Que é muito ruim entrar na presença de Deus acelerado. É ruim demais, né? Por isso que às vezes a gente está em casa e é necessário a gente colocar um louvor. E ali a gente desacelerar e entrando na presença de Deus suave, calmo, para poder ouvir a sua voz. Porque Deus fala conosco, amém? Eu gosto muito de orar de madrugada. Nesse frio é uma luta, né? Mas dizem que de madrugada a fila é menor, né? Então, a gente vai de madrugada, né? A fila é menorzinha, tem menos gente. Mas é bom que é aquele momento de silêncio, não tem ninguém, o pessoal está dormindo. E ali eu tenho um cantinho na minha sala que eu separo ali. E eu me ajoelho ali e oro, e fico um tempo. Aí depois eu simplesmente paro tudo, né? E quero só ouvir. E a gente deve fazer isso, orar, falar com Deus, mas também parar tudo e só ouvir, né? Ah, mas ele não está falando nada, tá? Ele começa a ministrar no nosso coração alguma coisa, né? Vai falando e a gente se sente bem, a gente sai dali ministrado. Que às vezes a gente só fala, a gente despeja tanta coisa no coração de Deus, despeja, fala. E depois não para ouvir ele falar. E é necessário que a gente para ouvir Deus falar. Esse momento é o momento que nós paramos para ouvir a palavra de Deus, né? No meio de toda a agitação do nosso dia, a gente parar aqui durante 1 hora, 1h30, 2 horas, não sei, desacelerar. As pessoas que não têm o hábito disso ficam inquietas, né? Eu sei, eu também era assim, né? Mas depois, com o tempo, a gente vai aprendendo a sossegar na presença de Deus, amém? Sossegar, parar, ouvir Ele falar, descansar o nosso coração e cavar o coração de Deus, amém? Cavar, porque o coração de Deus não é fácil, irmão, você tem que cavar. Às vezes você não consegue, por causa de tanta agitação, tanta preocupação, mas você tem que ali cavar, até que você ouça a voz do Senhor, até que você sinta a presença dEle, amém? O tema da ministração, como ter uma fé inabalável. Primeiro eu quero dar um conceito de fé. Fé quer dizer confiar. Você confia em Deus, você tem fé em Deus. Eu lembro que eu tinha alguns documentos de cartório e vinha escrito no final assim: dou fé que esse documento é fidedigno. Quer dizer, eu confio que esse documento tem validade. Então a fé, ela vem de confiar em Deus. E como a gente tem uma fé inabalável? Porque a gente passa por tanta coisa na vida, tantos altos e baixos, tantas decepções muitas vezes, que a gente fica meio que achando que está sem fé, ou com pouca fé, sei lá. Mas muitas vezes Deus está nos levando e nos treinando a ter uma fé inabalável. Vou falar de um homem que a gente geralmente, quando fala dele, a gente fala de sofrimento, que é Jó. Pensa num cara que sofreu, meu irmão. Pensa num camarada que sofreu. Jó foi atacado com a permissão de Deus. E eu quero dizer para você, aqui nessa noite, que nada acontece na sua vida se Deus não permitir.
porque Ele é o teu Deus. Amém? E Jó, um homem de Deus, um homem íntegro, correto. E ele foi atacado em 3 áreas, que muitas vezes são as áreas que a gente mais preza na nossa vida. Porque a gente costuma dizer assim, só não pode faltar a saúde, não é isso? Olha, falta tudo, mas saúde não, né? Foi na saúde que ele foi provado. E às vezes a gente fala assim, não, a minha família, não. Pois foi da família. Ou então a gente fala assim, não, meus bens. E eu conheci pessoas que falam assim, não, meus bens é tudo. Meus bens é tudo. Os bens também. Então são os 3 pilares mais ou menos que regem a nossa vida, né? Os nossos bens, aquilo que a gente tem, a nossa família que nós prezamos e a nossa saúde. E quando a gente é atacado justamente nesses pontos, muitas vezes desmoronamos. E Jó permaneceu firme. Firme, querido. Então você quer ver um exemplo de fé inabalável? Olha para Jó, que no meio de toda dificuldade, que no meio de toda situação que ele estava vivendo, ele continuou confiando em Deus. Amém? Ele confiou até o fim, irmão, até o fim. Falaram contra, os amigos foram contra, até a esposa de Jó disse assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. Meu Deus. E ele diz assim, falas como uma louca. A gente não recebemos tantos bens de Deus, né? E às vezes quando vem algumas coisas ruins, a gente desmorona, né? Fica mal, né? Às vezes para de vir para a igreja. Hoje eu estava falando com um amigo meu, e ele falou, eu não sei o que está havendo comigo. Lá no Brasil, né, a gente está conversando pelo WhatsApp, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não vou na igreja desde do Natal, eu perdi a vontade, me aborreci, perdi a vontade. Aí eu, conversando com ele, né, a gente tenta dar uma palavra boa, claro, né, eu falei para ele que, bom, meu irmão, igreja a gente vai com vontade ou sem vontade, não é assim? Ou com vontade ou sem vontade de vir para a igreja. Porque igreja é lugar de comunhão, é lugar de edificação, é lugar de exortação. Nós somos edificados na comunhão com os irmãos. Somos edificados quando nós nos relacionamos como igreja. Ah, não tem problema não, pastor? Claro que tem, irmão. Onde tem gente tem problema, né? Mas quero dizer uma coisa para você. Nós somos mais edificados na casa do Senhor do que problemas. A igreja é um lugar excelente, querido. A igreja é um lugar lindo. Eu costumo dizer que é um excelente lugar para se fazer amigos. A amizade, o carinho, toda essa coisa que gera fé no nosso coração, porque nós aprendemos uns com os outros. Coisas simples que nós aprendemos na caminhada. É por isso a necessidade de congregar. Quando a pessoa para de congregar, a fé dela começa a esmorecer. Primeiro que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí a pessoa não está ouvindo a palavra de Deus e ela começa a esmorecer aos poucos. Começa a perder a sua fé, começa a perder a sua confiança em Deus. E igreja é esse lugar. Sabe o que mais me atraiu na igreja? Eu já dei testemunho várias vezes. Foi o carinho, irmãos. O carinho que me atraiu para a igreja. Entrei na igreja estranho, feio, né? Porque a gente sem Jesus é feio, viu, irmão? Né? Eu melhorei um pouquinho. Eu sei que aqueles mais atrevidos estão dizendo, melhorou não. Olha só, entrei feio na igreja, todo cocota, todo estranho, mas os irmãos me abraçaram. Os irmãos me levaram para conhecer o pastor. Para mim o pastor é igual o presidente da república, meu irmão. Quando me apresentou o pastor, eu falei, ipa, foi mais importante que o presidente da república, né? É nosso representante. Irmãos, quando me levaram e eu comecei a conhecer aquele povo, eu falei, rapaz, isso aqui é um ambiente bom demais. Só que eu precisava de alguma coisa a mais, sabe de quê? Do novo nascimento. De gerar fé no meu coração para as dificuldades da vida. Porque sem fé, a gente não consegue agradar a Deus.
Sem fé, sem confiança em Deus, a gente esmorece no meio da dificuldade. Sem fé, a gente simplesmente desiste no meio da caminhada. E a gente precisa ter fé, uma fé inabalável. Uma confiança em Deus, independente daquilo que está acontecendo, irmão. Ah, mas coisas ruins podem acontecer na vida? Pode, irmão, pode. Coisas ruins acontecem. Sabia disso? O que nos livra disso? Olha para os discípulos, né? Olha para o nosso mestre. Olha, nosso mestre foi crucificado. Os discípulos tiveram morte, exceto de João, morte terrível. Muitos irmãos foram jogados no Coliseu, mas eles tinham, sabe o quê? Confiança em Deus. Confiança em Deus, sabe o quê? Eles confiavam e tinham fé na ressurreição dos mortos. Eles sabiam que poderia matar a carne, mas o espírito não. Pertencia ao Senhor. Eles tinham a convicção, a fé, a certeza. Pensa em Estevão. Estevão, um homem de Deus. Não fez nada de errado, irmão. Foi apedrejado até a morte. Ah, pastor, foi pedrinha que jogava. Não, era pedregulho, irmão. Era pedras grandes. E as pedras dilaceravam o corpo da pessoa. Ia batendo e as pessoas jogavam. Eles tinham que tirar a capa para poder jogar a pedra com bastante força. E aquelas pedras iam batendo. E a Bíblia diz que ele orou por aquelas pessoas. Irmão, isso é fé demais, irmão. Ele orou por aquelas pessoas que estavam jogando pedra nele. E a Bíblia diz que ele olhou para os céus e viu os céus abertos. E esse alguém é Jesus Cristo, sentado à direita de Deus? Não. A Bíblia diz que Jesus estava em pé. Sabe o que é isso? Na morte dos seus santos, Jesus está em pé nos esperando. Amém? Isso é fé, irmão. Fé é confiança em Deus, que mesmo que eu morra, eu viverei. A gente se abala com as dificuldades, ninguém quer morrer, mas se morrer, tu vai para o céu, irmão. A gente tem que crer nisso, confiar a Deus. Obrigado, Senhor. Porque viver sem fé é viver sem esperança. Sem esperança no porvir. Aí eu te pergunto, de que vale passar por essa terra? Enfrentar todas as dificuldades que nós enfrentamos ao longo da nossa história de vida? Depois morrer e simplesmente acabou? Que graça tem isso, irmão? Mas nós temos a confiança em Deus, de que nós estamos passando tudo isso aqui. E um dia nós estaremos com Ele nos céus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Estaremos com Ele lá no céu, Jesus Cristo. E uma fé inabalável, uma confiança inabalável, é o que devemos buscar em Deus, para romper as dificuldades da vida, para a igreja ser igreja. Amém? Porque sem fé, a igreja fica sendo só um centro social, um lugar de reunião, um Rotary Club, um Lions Club, alguma coisa assim. O que vai fazer a diferença na nossa vida, de sermos igreja, é nós confiarmos em Deus. Amém? As nossas orações que nós fazemos nesse lugar aqui, nós cremos que sobem como um incenso agradável ao Senhor. Lá em Apocalipse diz isso, que as orações dos santos sobem como incenso agradável ao Senhor. Então a nossa oração tem poder. Tudo aqui tem que ser feito com fé, irmão. Nossas ofertas, nossos dízimos, nosso louvor, tudo. Quando nós nos reunimos aqui, milagres começam a acontecer. Há um ambiente, uma atmosfera espiritual.
E nós podemos guerrear contra toda ação do diabo nessa cidade. Você sabia disso? A Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do inferno. As nossas armas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do inferno que estão na cidade, aprisionando as mentes, os corações. Pessoas que nós falamos de Jesus, levamos o Evangelho e parece que tem algo tapando o ouvido para elas não ouvir. Mas as nossas orações são capazes de destruir as fortalezas do inferno e fazer com que a igreja avance, venha crescer, prosperar, ganhar essa região, ganhar Setúbal, Lisboa, ganhar Portugal, ganhar a Europa, ganhar todos os continentes no nome de Jesus. São nossas armas. Mas como que é isso? Fé, confiança. Confiar nele, saber que nós falamos com ele, ele está aqui. Jesus, ele está aqui. Amém? Nós cremos pela fé, mediante a palavra dele que diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Jesus está aqui, passeando no meio da congregação. Quando nós cantamos, louvamos a Deus, Jesus está passeando no meio da igreja, está tocando em corações, está dando esperança. Às vezes a gente chega sem esperança, ser triste na igreja, não é verdade? A gente chega assim meio para baixo, aí o Espírito Santo começa a encher o nosso coração de alegria, de fé. Aleluia. Eu e minha esposa vivemos um momento da nossa vida. Eu nem falei, posso falar? Claro, posso. Nós vivemos um momento muito difícil da nossa vida. E ela estava fazendo os exames e o médico me chamou no cantinho lá da sala e falou assim: você já está sabendo, né? Aí eu olhei para ele: sabendo o quê? Aí ele: não, porque ela está com caroço e já está indo para o pulmão e não tem muito tempo não. Eu falei: o que o senhor está falando? Nunca ouvi falar isso não. Ele falou assim: não, eu dessa área, eu trabalho nessa área, eu conheço isso. Cara, sabe o que é o mundo desmoronar? Aí, fomos lá na sala dele, né? Ele me levou à parte, depois me levou junto com ela e falou a mesma coisa para ela. Você sabe, os dias mais difíceis da nossa vida, eu creio que foi esses dias. A gente entrou num processo de tristeza, de abatimento. Aí começamos a orar e falar: Deus, a gente confia em Ti, Senhor. Confiamos em Ti. E ela falava para mim: não se preocupa, se tiver que ser, vai ser. Eu falei: meu Deus, não vai ser não. Não vai ser não. Aí, como é que eu vou perder um peixão desse, né? Aí, nós oramos, não falamos nada para os nossos filhos. Nada, só estávamos orando. E nós fomos no hospital fazer o exame que o médico pediu. Hospital Mário Pena, em Belo Horizonte. E ele olhou. Eu fiquei lá fora, não podia entrar. Eu fiquei lá fora, sentado, tenso. Pensa num homem tenso, gente. Andando para um lado e para o outro. Tenso. Aí, daqui a pouco vem ela, olhou para mim e falou assim: graças a Deus, não é nada disso. Eu falei: glória a Deus. Ela falou assim: é só um caroço. Carocinho que tem que monitorar. Mas a doutora fez lá os exames, tudo te fazer, disse que não é para se preocupar. Mas, gente, a gente passa por umas coisas na nossa vida que a gente tem que confiar em Deus. Senão a gente entra num buraco sem fim. A gente tem que confiar nele. Primeiro que ele é fiel. Amém? Que ele tem boas coisas a nosso respeito para fazer na nossa vida. Ele tem coisas boas. Até as dificuldades nos levam à vitória. Sabia disso? Tu vê a vida de Jó. Lá, perdeu sua saúde.
perdeu os bens, perdeu tudo, mas eu gosto muito do livro de Jó, eu quero ler só o finalzinho dele. Primeiro aqui, Jó, capítulo 19, versículo 25, diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive. Quantos sabem que o seu Redentor vive? Levanta a mão assim. Diga glória a Deus. Amém, o nosso Redentor vive, irmão. Nosso Deus não está morto não, está vivo. E Ele te ama. Aleluia. E lá no finalzinho de Jó 42, Jó 42, versículo 2 diz assim: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia! Deus tem planos ao teu respeito. Continue confiando, continue crendo, continue, colocando a tua vida toda nas mãos dEle. Uma fé inabalável é uma fé que confia independente daquilo que está acontecendo. Essa é a fé inabalável. Fé inabalável não quer ausência de problema, irmão. Não é ausência de problema. Mas uma fé inabalável é uma fé que crê, confia e permanece, independente daquilo que acontece. Permanece em Deus. Não arreda o pé para um lado para o outro. Continua firme ali, na presença de Deus, dizendo: Senhor, eu estou aqui, venha o que vier, eu não saio da tua presença, Senhor. E eu vou fazer a diferença nessa nação, porque uma igreja que age com fé faz a diferença no lugar. Irmãos, pensa, homens que se levantaram com uma fé inabalável, revolucionaram nações. Homens que se levantaram. Agora você imagina uma igreja, o povo de Deus, manifestando a glória do Senhor, pregando o evangelho com ousadia, declarando que Jesus é o único Senhor da nossa vida, contando aquilo que Deus fez na tua vida. Meu irmão, nós vamos ganhar essa nação no nome de Jesus. Todo principado e potestade vai ter que cair por terra no nome de Jesus. Que a nossa oração é essa: que caia todo principado e potestade dessa nação, e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Vamos colocar de pé. Aleluia. Nós vamos orar, queridos. Vamos orar. Que o Senhor faça isso no nosso coração. Que nós possamos nesses dias, Senhor, ter uma fé inabalável, firmes na presença de Deus, e abalar essa nação, abalar Setúbal, abalar Portugal, no nome de Jesus. Aleluia. Levante suas mãos. Senhor, no nome de Jesus, nós levantamos as nossas mãos, Senhor. Oramos por essa nação. Queremos, Deus, que tu está levantando uma igreja, Senhor, uma igreja que ora, uma igreja que confia, uma igreja que tem uma fé inabalável nesses dias, Senhor, para romper no sobrenatural. Senhor, o sobrenatural não se entra através da carne. O sobrenatural não se entra através de boas ideias humanas, mas o sobrenatural, Senhor, se invade, Senhor, pelo poder da fé no nome de Jesus Cristo. E nós, Senhor, no nome de Jesus, declaramos que Jesus é o Senhor dessa nação, é o Senhor de Setúbal, é o Senhor da igreja. No nome de Jesus, levantamos nossas mãos, Senhor, e abençoamos, Senhor, essa cidade que nós vivemos, Senhor, e declaramos, Senhor, se alguém quiser ir para o inferno, vai ter que se mudar da cidade, Senhor, porque nós profetizamos que vai haver um avivamento grande nesse lugar. Vidas vão se prostrar diante do Senhor, vidas vão estar diante de Ti, ó Deus, para glorificar o Teu nome e exaltar o Teu nome, Senhor, e declarar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Senhor. Aleluia.